Desde quando eu me entendi, né, que o meu pai e minha mãe eles se separaram quando eu tinha 3 anos, aí quem me criou foi a minha avó, meus avós. Aí a minha avó era professora do estado, ela lecionava pelo estado, já tinha muitos anos de trabalho, mas mesmo assim ela ainda continuou, porque não tinha outra pessoa, né, para ela deixar no lugar dela. O sonho dela era que eu estudasse, né, que ela me fazia todo o sacrifício para eu ir para Belém para estudar, para mim um dia ficar no lugar dela, na vaga dela, trabalhando, da continuação, né, naquele trabalho que ela já fazia. E aí eu vim para cá, cheguei aqui e fui ajudá-la, né. Depois aí ela adoeceu, ficou bem idosa, aí adoeceu, não teve condição de trabalhar mais, aí ela entregou a turma para mim. Eu tive que voltar a estudar para poder trabalhar, né? Porque eu só tinha até a 5ª série, eu não poderia ficar trabalhando, né? Assim, tinha que ter pelo menos o magistério, né? E depois, um ano depois que eu tinha terminado o magistério, eu fiz uma prova da UEPA, né? Vestibular da UEPA, aí eu passei, aí eu concluí ano passado, mês de agosto eu concluí. Acho que a questão da formação dos professores para a nossa região, ela é estratégica para nós entrarmos efetivamente no século XXI, consolidando uma política de qualidade da educação. Então, passa pela formação dos professores em diversas áreas do ensino básico, fundamentalmente. O outro desafio diz respeito à construção de uma política curricular diferenciada para especificidades da diversidade e da inclusão da nossa região. Esse é outro desafio, que eles estão articulados, não dá para desassociar a formação de professores e uma reorientação curricular para a nossa rede estadual e municipal de ensino. A gente precisa falar de currículo, de processos educativos, a gente precisa pensar em livros diferentes, com linguagens diferentes, com imagens diferentes, com textos diferentes. Muitos dos nossos livros eles são muito padronizados e aí a gente não coloca nos nossos livros da região amazônica o índio, o negro, o branco misturado, né, que não é branco mais, deixou de ser há muito tempo, né, que tem expressões muito particulares, que usa expressões que são nossas, que não são escritas em nenhum outro lugar, tem uma oralidade muito grande, tem uma musicalidade muito grande, tem uma cultura muito diferente e são esses hábitos, essa cultura construída, essa história desses sujeitos que lhes fazem estar no mundo, ser no mundo, se colocar no mundo, entender o mundo. Então não adianta uniformizar muito currículo, falar dos mesmos rituais da gramática, porque eles vão dizer muito pouco. Não adianta ensinar a matemática apenas com as suas fórmulas mágicas, que do nada caem os números e as letras, mas explicar como é que elas estão no mundo, no cotidiano, na vida desses sujeitos. Então, isso é pensar a educação inclusiva. Pensar na matemática que inclui, nas ciências que inclui, na história que inclui, na língua portuguesa, com os seus vários matizes amazônicos que incluem, que fazem as crianças não abandonar a escola, porque muitas vezes elas têm o acesso, elas têm o direito, elas estão ali perto, mas elas não se sentem parte daquele mundo. Elas, naquele lugar não se fala a língua delas. E aí elas vão embora, porque tem um outro mundo cultural muito mais aberto, muito mais democrático, muito mais atraente do que o espaço escolar.
que a gente tem, né? Eu encontro uma grande dificuldade na escola onde eu trabalho, que eu preciso de tanta coisa que eu conheci na faculdade, coisas, né, que hoje em dia eu não posso usar na minha sala de aula. Por quê? Porque eu não tenho recurso. Chega na escola, muitas vezes não tem a merenda escolar, né, que é precária também. Quando tem, não tem quem faça, e a professora que tem que se virar, né, tem que dar o jeito dela, como eu. A merenda que vem, às vezes, dava assim para 2 semanas no máximo, e elas muitas das vezes ficam sem merenda. Aí que quando termina a merenda tem que liberar as crianças mais cedo. Por quê? Porque eu não posso ficar com a criança dentro da sala de aula com fome. Muitas das vezes essa merenda escolar é a refeição, é a única refeição que eles têm. Muitos acontecem isso, né? E também o transporte, que as crianças elas vêm de tão longe, aí precisa bicicleta. Aí o pai tem que deixar o que fazer em casa, né, para vir, para deixar os filhos na escola, enquanto que ele tem que trabalhar, mas ele tem que vir deixar, porque não tem condição de mandar só, porque é longe. É tudo isso dificulta, né? E eu gostaria assim que para o futuro, né, que não acontecesse mais isso. Vai, minha filha, não vai cair, pelo amor de Deus. A Amazônia, ele não é uma ONG, ele não é uma instituição, ele não é uma entidade, ele é uma ação em rede que tece gradativa, democrática, horizontalmente, um conjunto de ações integradas que visam a melhorar a situação da educação no estado do Pará e na Amazônia como um todo. Uma segunda coisa importante que eu acho que o Educamazônia tem é que ele consegue articular nessa linha da rede expertises de diferentes áreas, seja do ponto de vista do meio ambiente, da diversidade, da biodiversidade amazônica, seja do ponto de vista da ação pedagógica, educacional, seja do ponto de vista da ação política, não no sentido partidário, mas política no sentido de integrar poderes públicos, poder executivo, poder legislativo, ações de diferentes aspectos institucionais. E um grande mérito que o Educamazônia tem nesse processo de renascimento ou de revisitação do seu papel na Amazônia é o de integrar ações do poder público com ações da sociedade civil. O trabalho do Unicef, ele se dá em consideração ao enfrentamento de situações de ameaça e violações de direitos de criança e adolescente. No caso da Amazônia, quando observamos os indicadores sociais que dizem respeito à infância e adolescência, eles demonstram que essa região, quando comparada, por exemplo, com outras regiões brasileiras, as condições de garantia de direito dessas crianças e adolescentes são bem mais desfavoráveis. Assim como no município, como no Brasil todo, está faltando alguma coisa. Por quê? O caminho é a educação. Com certeza, com a educação muda, né? Muda tudo, muda a vida das pessoas, muda muita coisa. É através da educação, que a educação para mim é como se fosse a redentora, né, de tudo, né? Eu sempre falo isso, né, que através da educação a gente vai muito longe, né? A gente consegue nossos objetivos.
Aprender para mim é quase a mesma coisa que viver, né? Se a gente entender a vida como a troca de todas as diferenças e a transformação constante, o viver é o mudar sempre, né? Aprender para mim é exatamente a interação da gente com o que não é a gente, o quanto que a gente consegue, na troca de diferenças, mudar a gente, mudando a gente também está mudando o mundo, e assim eu entendo a vida, né? O ato de viver. Vamos lá. Meu boneco de lata bateu com a cabeça no chão. Passou mais de uma hora pra fazer a operação. Começa aqui, começa bom. Precisa de uma educação realmente de qualidade, né? Uma educação que leve em conta que está formando cidadãos para o futuro. Eu penso assim, nunca sair daqui, né? Porque eu fui para sair para estudar tudo, mas o meu sonho é continuar aqui no meu lugar, na minha realidade. Estou com vontade já de começar a estudar de novo, porque a gente não vive sem estudar, né? Fazer uma especialização, alguma coisa assim. Mas eu pretendo voltar sempre para cá, para minha realidade, no meu lugar onde eu nasci, vivi. Né? Terminar meu trabalho por aqui. Até um dia, não sei, quando Deus permitir. Feito um texto ontem, que eu vim de Rio Branco, talvez a gente pudesse pegar um pedacinho, que fala assim: ouvi da boca do seringueiro que igual o ribeirinho, o índio ou o quilombola, nós aqui do norte somos gente muito forte, como a mandioca, que você me espreme, pensa que me sufoca, mas no fim eu viro farinha, tucupi e tapioca. Me experimenta.